Meus irmãos, graça e paz. Vai tudo bem com vocês? Amém? Glória a Deus. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da palavra do Pai. Confesso para os irmãos que peguei um resfriado e a minha garganta está meio doendo, mas nós sabemos que Deus, Ele é Deus. Se Ele está no controle, pode largar de mão. Amém? Meus irmãos, eu vou ser bem breve. Abre as vossas Bíblias em Salmos 73. Salmos 73. Salmos 73, a partir do verso 1. Quem achou primeiro, dá um glória bem alto. Aleluia. Vamos lá. Diz assim. Talvez a minha tradução vai estar de outra forma, mas tudo coopera. Verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos teve bem perto de escorregarem. Pois eu tive inveja dos tolos, quando vi a prosperidade do perverso. Pois não há faixas em suas mortes, mas sua força é firme. Eles não estão em tribulação como os outros homens, nem eles se afligem como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes cerca como uma corrente, a violência os cobre como vestimenta. Seus olhos destacam-se com gordura. Eles têm mais do que o coração poderia desejar. Eles são corruptos e falam perversamente. No diz respeito à opressão, eles falam arrogantemente. Eles põem a sua boca contra os céus, e a sua língua caminha pela terra. Por isso o seu povo retorna para cá, e as águas de um copo cheio são espremidas para eles. E eles dizem: como Deus sabe? Há conhecimento no Altíssimo? Eis o que estes são os ímpios, que prosperam no mundo. Eles aumentam em riquezas. Realmente eu limpei o meu coração em vão e lavei as minhas mãos na inocência, pois ao longo do dia tenho sido afligido e castigado toda manhã. Se eu disser, falarei assim, eis o que eu ofenderia contra a geração dos teus filhos. Quando eu pensei em conhecer isto, foi doloroso demais para mim. Até que eu fui ao santuário de Deus, então eu entendi o seu fim. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lançastes na destruição, como são trazidos para a desolação, como um momento. Eles são completamente consumidos por terrores, como um sonho, quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, quando tu acordas, tu o desprezarás a imagem deles. Assim o meu coração ficou entristecido e eu fui picado em meus rins. Tão tolo eu fui, ignorante, e fui como um animal diante de ti. Amém, meus irmãos? O salmo é um pouquinho longo, mas eu acredito que os irmãos aqui entenderam o que eu quero falar. Meus irmãos, o assunto com o qual eu quero tratar hoje é um assunto um pouco intrigante, que é sobre o Deus que frustra a expectativa. Eu vou repetir, é algo que Deus ele falou muito forte no meu coração. Deus é um Deus que frustra a expectativa. Eu acredito que aqui tem pessoas que tinham sonho e ainda tem sonho. Tem pessoas que às vezes o desejo delas era estar cercada de pessoas, ter várias amizades, mas isso não deu certo.
Tem pessoas que o desejo era ter a família unida, mas até agora isso ainda não aconteceu. Ou seja, tudo envolve uma criação de expectativa. Tem pessoas que talvez a expectativa, o desejo delas é ter um filho, é ter um menino, é ter um pequeno, mas não aconteceu. Nem tudo às vezes acontece como a gente planeja, nem tudo acontece como a gente arquiteta, nem tudo sai como a gente coloca em metas, mas tem um Deus que, apesar de tudo isso, Ele nos garante vitória. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com os irmãos. E um primeiro ponto, eu separei alguns pontos que eu quero tratar com os irmãos. Irmãos, eu sou assim, eu gosto de pregar. Para mim a mensagem ela tem que ter começo, meio e fim. Nada adianta aqui eu falar de Jonas e daqui a pouco terminar em Josué, sei lá, algo do tipo. Eu acredito que tudo tem uma organização. Foi assim que a Bíblia foi escrita. A Bíblia ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. E eu gosto de tratar nesse ritmo. E o primeiro ponto ao qual eu quero tratar nessa noite é sobre a natureza incompreensível de Deus. Eu vou repetir. O primeiro ponto ao qual eu quero tratar nessa noite é sobre a natureza incompreensível de Deus. Eu acredito que desde o início dos séculos, desde o início dos tempos, o ser humano ele sempre se questionou, ele sempre se perguntou com relação a quem é Deus, como Deus age, como Deus pensa. Eu acredito que se você está aqui, eu acredito que já passou isso na sua cabeça. Deve ter passado isso na sua cabeça. Principalmente quando nós estamos num momento de adversidade, acontecem algumas calamidades, a gente chega a se questionar, surge questionamento dentro da gente, a gente se pergunta, mas aonde está Deus? Quem é Deus? Por que Deus ele não agiu? Por que Deus ele não interviu nessa causa? Nós nos questionamos acerca disso. E o apóstolo Paulo ele diz, em Romanos capítulo de número 11, versículo de número 34, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto na sabedoria como na ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quem é que conhece Deus na sua totalidade? Quem é que conhece Deus na sua imensidade? Por mais que a gente entenda, que a gente queira saber quem é Deus de verdade, isso não cabe dentro do nosso entendimento. Isso vai além da nossa capacidade. Muitas das vezes a gente quer entender a forma quem Deus é e como Ele age no nosso racional. E não é assim. Toda vez que o ser humano ele se encontra nessa linha, ele sempre acaba num círculo. Porque vai além da nossa capacidade, vai além do nosso entendimento. E nós precisamos entender, aquilo que não cabe dentro do nosso entendimento, só cabe a Ele. E Ele mesmo diz, porque os meus pensamentos são maiores do que os seus. O que eu tenho para vocês vai muito além daquilo que vocês imaginam. Ainda nem chegou à sua capacidade de pensar. A gente não aceita isso, muitas das vezes. E a gente vive com expectativas sendo frustradas. O texto ao qual eu acabei de ler foi escrito por um cara chamado Apóstolo Paulo. Eu acredito que se você é crente mesmo, gosta de ler Bíblia, ou se talvez gosta de ouvir até pregações, você já ouviu acerca da história de Paulo. Paulo era um cara que não gostava do povo de Deus. A Bíblia fala que ele era um perseguidor do povo de Deus. Ele perseguia aqueles que serviam e seguiam a Cristo. Certa vez, ele saiu para perseguir o povo de Deus. Jesus, quem apareceu para ele? Jesus. A expectativa de Paulo era acabar com o povo. A expectativa de Paulo era calar o povo. A expectativa de Paulo era disseminar o povo de Deus. Mas Jesus apareceu e frustrou essa expectativa. Jesus aparece para ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí Paulo já fala assim: opa, calma aí, alguma coisa diferente. Por que você me persegue, Paulo? E Jesus fala com ele e envia ele.
E não é à toa que Paulo se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. O que eu tenho a dizer para você é que talvez aquilo que você planejou, aquilo que você arquitetou, colocou como metas, não deu certo. E a sua expectativa foi frustrada. Mas nessas expectativas que foram frustradas, Deus ele pode usar para realizar coisas muito maiores daquilo que você já imaginou. Se você não pegou, eu vou falar de novo. Talvez aquilo que você planejou, talvez aquilo que você arquitetou, não deu certo. Mas através dessas expectativas que foram frustradas, Deus ele pode usar para realizar coisas grandiosas através de você. Tem gente aqui que tem testemunhos incríveis. Tem pessoas que saíram da lama. Tem pessoas que saíram do lamaçal do pecado. Viveu uma vida de frustrações. Frustrações na família, com pais, com os irmãos, com amigos. Mas que hoje usa essa história para alcançar a vida, para a glorificação do Senhor. O próximo tópico ao qual eu quero tratar é com relação acerca do... Quando os planos humanos se chocam com os planos divinos. Eu repito. Quando nossos planos, as nossas metas, nossos planejamentos se chocam com os planos de Deus. Hoje, muitas das vezes, nem só hoje, mas o homem sempre vive nessa linha. Às vezes a gente planeja, a gente arquiteta, a gente coloca metas. Mas a gente não consulta a Deus. A gente não procura saber se aquilo que nós estamos desejando, aquilo que nós estamos planejando, está de acordo com a vontade de Deus. E muitas das vezes isso choca com aquilo que Deus ele já preparou. Deus ele não está preparando, Ele já preparou. Antes mesmo da gente nascer, Deus ele já sabia que a gente ia nascer. Antes mesmo da gente dar os nossos primeiros passos, Deus ele já sabia como que ia ser. Antes mesmo da gente aprender talvez andar de bicicleta, talvez tirar a primeira foto, soltar a primeira palavra, Deus ele já sabe como iria ser. E muitas das vezes a gente não consulta, a gente quer saber mais do que Deus, aquele que não nos criou, aquele que criou a gente. E a gente acaba se frustrando em vários aspectos das nossas vidas. Uma história que eu observo e ao mesmo tempo eu acho muito engraçado é a história de Jonas. Escuta aqui, eu acredito que você conhece a história de Jonas. Jonas, Deus chega para ele e fala assim: Jonas, eu tenho uma missão para tu, rapaz. Eu quero que você vá até o povo de Nínive e prega para aquele povo se arrepender. Aí Jonas fala assim: o que, Senhor? O que tu está dizendo mesmo? Eu? Vou nada. Se eu chegar lá, aquele povo vai me matar. Eu não vou não. Aí Jonas, sabe o que Jonas faz? Deus ele já tinha arquitetado algo. Deus já tinha dado uma missão para Jonas. Deus já tinha feito nem só um plano para Jonas, mas ele já tinha realizado um plano para aquele povo. Jonas faz o quê? Jonas começa a arquitetar na mente dele: vou nada. Se eu vou acabar sendo morto. E a Bíblia diz que Jonas ele fala que ele pega um barco. Eu começo a imaginar Jonas pensando. Eu começo a imaginar Jonas planejando tudo certinho. Rapaz, eu vou pegar aquele barco ali. Eu vou para outra cidade. Eu não vou pisar lá em Nínive não. Eu? Vou nada. Agora eu imagino que Jonas nem chegou talvez a pensar que Deus já sabia o que ele estava pensando. Aí Jonas começa a planejar: eu vou para outra cidade. Eu não vou pregar para aquele povo. E a Bíblia fala que de repente Jonas dentro do barco, junto com outros marinheiros, veio uma forte tempestade. E começou a balançar aquele barco. E os caras começaram a ficar apavorados. Eles pensaram: agora nós vamos morrer. Agora vai tudo acabar. E os caras pegando, jogando as coisas dentro do barco para poder deixar o barco mais leve. E tem uma hora que eles falam assim: rapaz, nada está adiantando. E agora? O que será de nós? Aí de repente eles lembram de um cara.
Falei assim, rapaz, esse negócio não está acontecendo não. Tem algum motivo porque isso daí está acontecendo. E Jonas lá tranquilo. Aí se Jonas chega para os caras e fala assim, é por minha causa que isso está acontecendo. Foi por causa da minha desobediência que isso está acontecendo. Eu acredito que você está entendendo o que eu estou querendo falar. Tem muitas tempestades que a gente enfrenta, é devido a algumas escolhas que a gente toma, algumas decisões que a gente toma. E no meio desse percurso, acontece várias coisas. Você começa a perder muitas vezes a alegria, o desejo de viver, a direção, o motivo de viver. E a Bíblia fala que esses caras pegam Jonas e jogam eles dentro do mar. O que acontece? Um peixe vem, pega e engole Jonas. E Jonas, depois de 3 dias, é vomitado pelo peixe. Eu não sei qual que é o peixe. Ele garra, vai lá cumprir aquilo que Deus falou para ele. E toda aquela cidade, eles se arrependeram e se humilharam diante de Deus. Outra história que eu fico observando é com relação à história de Pedro. Pedro também é outro cara que eu fico observando. Tem como nós tirarmos vários ensinamentos da história de Pedro. E muitas das vezes nós agimos como Pedro. A Bíblia fala que Pedro ele andava lado a lado com Jesus. Certa vez Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, olha, pela madrugada, tal dia, você vai me negar. Aí Pedro olha para Jesus e fala assim, eu, Senhor? Pedrão aqui? Tamo junto, tamo colado, filho. Ó, ninguém separa nós. Pode vir o que é, pode vir soldado, eu não arranco só a orelha não, eu arranco o pescoço. Pedro tinha uma expectativa muito grande, que ele amava Jesus acima de tudo. A expectativa de Pedro é que ele não negava Jesus por nada. Não importava o que viesse, ele enfrentaria. Mas o que acontece? Pedro nega Jesus. E quando ele nega, ele fala assim, agora deu ruim para mim. Agora não tem mais jeito. Agora não tem mais perdão. A Bíblia fala que Pedro ele ficou desanimado. A Bíblia não fala exatamente isso, mas se você for ler os textos, Pedro ficou desanimado. Falou, agora ele já foi embora. Ele já morreu. E agora o que será de nós? E muitas das vezes, quando aquilo que nós acreditamos, que aquilo que nós colocamos energia, não dá certo, a gente se sente assim. Às vezes a vontade não é nem de abrir a boca. Agora imagine Pedro. A Bíblia fala que Pedro era pescador. Ele voltando para a rotina que antes ele vivia. Cabeça baixa. Desanimado. Falar assim, eu vou voltar. Eu vou voltar a praticar aquilo que eu fazia. Agora está tudo acabado. Agora não tem mais jeito. Chega. Mas só que Pedro ele não imaginava, apesar dos defeitos dele, Deus ele já tinha arquitetado, Deus já tinha planejado para ele algo muito maior. Deus ele já sabia que Pedro era um cara influente, que aonde Pedro passava, ele arrastava pessoas junto com ele. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Talvez você ainda não entendeu. Talvez você olhe para você e fale assim, mas Senhor, mas por que eu? Olha para mim. Eu sou fraco. Eu erro. Mas Deus ele não te escolheu porque você é perfeito. Mas é nas suas imperfeições que Deus ele é perfeito. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. É nas suas imperfeições que Deus é perfeito. Por mais que a gente seja fraco, mas existe alguém que escolheu morar dentro de nós. Por mais que nós temos fraqueza, existe alguém que nos toma pelo braço e nos carrega em momentos de adversidade. Por mais que a gente é fracassado,
mas existe alguém que nos pega e nos levanta todos os dias. Tem dias que a vontade é de parar mesmo, tem dias que a vontade não é nem de abrir a boca, tem dias que a vontade não é nem de levantar da cama, mas existe alguém que nos dá força todos os dias. Existe alguém que, apesar de todas as adversidades, ele nos levanta, nos joga para cima. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Pedro está arrasado. Pedro, pronto, agora eu não tenho mais. Em que eu vou acreditar agora? Eu acreditava que eu nunca ia negar ele. Eu acreditava, a minha expectativa era que eu ia aguentar o processo. A minha expectativa é que eu ia passar com tudo com ele. Mas não foi assim que aconteceu. E agora o que eu vou fazer? O que será de mim? A Bíblia conta que Pedro, naquele estado, desanimado, Jesus tem um encontro com ele novamente. Talvez agora nesse exato momento, você não está encontrando força às vezes nem para clamar a Deus, nem para orar. Mas o que eu tenho a dizer para você é que Deus, Jesus, Ele quer ter um encontro com você. Todos os dias. Ele quer ter um encontro com você. E esse encontro que Ele vai ter com você, que Ele já teve com você, talvez que você experimentou, talvez você aí fale assim: Senhor, eu não sou mais a pessoa que eu era antigamente. Senhor, eu não oro mais como eu orava antes. Senhor, cadê aquele desejo que eu tinha de buscar, aquele desejo que eu tinha de clamar, aquele desejo que eu tinha que não importava a hora, que não importava o momento, que não importava segundo, milésimo de segundo, eu só queria buscar a Tua presença. Deus, Jesus, Ele quer ter um encontro com você e Ele quer resgatar esse desejo. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. O desejo que Pedro tinha de ouvir a Jesus tinha desfalecido. Mas Jesus tem um encontro com ele e faz aquele desejo se reacender de novo. O que Deus está dizendo para você é o seguinte: dá lugar para mim que eu vou reacender aquela chama, aquele espaço. Sabe, aqueles momentos, sabe, aqueles segundos que você vivia, eu quero viver com você novamente. E não vai ser a mesma coisa. Os encontros vai ser de forma extraordinária. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Quando Deus Ele falou isso ao meu coração, irmãos, eu sempre falo, mensagens que que geralmente eu trago, é devido a alguma experiência que eu vivi. E Deus Ele fala comigo. Às vezes, muitas das vezes as mensagens que eu vou pregar, não é simplesmente que eu li ou estudei na Bíblia, mas sim experiências que eu tive com Deus. Isso que eu estou falando para vocês, o cara que está falando isso para vocês já se frustrou e se frustra várias vezes. A pessoa que está falando para vocês já gritou, já chorou, tem vontade que às vezes não é nem de levantar da cama. Teve momentos, eu lembro que logo quando eu me converti, eu falava: Deus, se o Senhor não segurar na minha mão, eu não vou conseguir. Se o Senhor não me pegar pelos braços, eu não vou prosseguir. E teve vezes de eu estar ajoelhado ao lado da minha cama, chorando e falando: Senhor, eu não dou conta sozinho. E eu ouvi algo falando dentro do meu coração: tudo que você está passando faz parte da tua história. A gente quer pular etapas. A gente quer pular processo. E às vezes aquilo que nós passamos, talvez não vai servir necessariamente para a gente, nem só para a gente, mas vai servir para resgatar e ajudar outras pessoas. Eu confesso para os irmãos que muitas das vezes eu não gosto, eu tenho vergonha de contar o meu testemunho. Mas eu sei que quando eu conto o meu testemunho, eu sei que tem alguém que algo acende dentro da pessoa. Se teve oportunidade para ele mudar de vida, tem para mim também.
Fale daquilo que Deus fala com você. Talvez nem tudo, mas algumas coisas. Conte. Fale. Talvez você fale assim, não, mas a pessoa não vai nem querer ouvir o que eu tenho para falar. E às vezes eu falo, quando eu vejo, eu já falei. Talvez aquilo que você está passando, aquilo que você passou, te machucou, te feriu. Tem feridas que às vezes custam cicatrizarem. E no início a gente não entende. Mas que servem para nós adquirirmos maturidade no Senhor. Sempre quando alguma coisa acontecer, talvez quando aqueles planos que você faz, aquelas metas que você faz não dão certo, se questione e fala assim, Deus, o que eu tenho para aprender com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? É que muitas das vezes, nas adversidades, nos momentos, a gente esquece isso. Nós temos que entender aquilo não veio por acaso. Se você errou, você fala assim, Senhor, eu aprendi e eu quero aprender mais. Tem uma menina que ela fala uma frase que me chamou muita atenção, que você só conhece a voz de quem você se relaciona. Até então eu não conhecia o tom da voz do pastor Ricardo. Até então eu não sabia qual era o timbre da voz dele. Mas na medida que eu fui tendo amizade com ele, eu fui conhecendo. Na medida que eu fui me aproximando mais dele, eu comecei a perceber alguns comportamentos dele. Na medida que eu fui me aproximando mais dele, eu comecei a perceber a forma como ele lidava com certas situações e lida com certas situações. Ele pode estar falando longe. Se eu ouvir, eu conheço e falo assim, eu conheço aquela voz. A Yumi convive com ele todos os dias, vive com ele todos os dias. Eu acredito que se ele estiver em qualquer lugar, se ela estiver longe, ela vai conhecer a voz dele. É assim também o relacionamento com Deus. Muitas das vezes a gente quer ter intimidade com Deus, mas a gente não quer dar espaço, a gente não quer se aproximar dele. Muitas das vezes a gente cria expectativa de ter intimidade com Deus, mas da maneira errada. A gente cria expectativa, a gente constrói um Deus que não existe. Talvez aquele Deus que está à prontidão só para nos servir. Talvez aquele Deus que parece mais o nosso servo do que o nosso Senhor. Muitas das vezes, a gente cria expectativa, a gente constrói um Deus que está mais para ser o nosso servente do que ser um Senhor. E a gente acaba se frustrando. E uma coisa que eu levo comigo, é algo duro de se pensar, é algo duro de se aceitar, mas Deus ele não deve nada para mim nem para você. Deus ele não nos deve nada. E por que muitas das vezes quando acontecem algumas calamidades, algumas tragédias que acontecem, a gente quer cobrar de Deus? Nem só de Deus, mas do nosso próximo. A gente quer muitas das vezes, a gente cria a expectativa que a pessoa tem que se comportar de acordo com aquilo que nós queremos. A gente quer implantar nas pessoas a forma como a gente pensa, a forma como a gente age. E nós vemos que isso não dá certo. Tem muitos pais que acabam destruindo a vida dos filhos por esse motivo. Eles constroem uma expectativa. Eu acredito que se você é pai, se você é mãe, você tem expectativa no seu filho. A sua expectativa, talvez aqui no ramo da profissão, é que ele seja um excelente profissional.
A sua expectativa talvez que seu filho seja um excelente médico, talvez um excelente empresário, talvez um excelente cantor, um excelente influencer, talvez um excelente pastor, talvez um excelente missionário, talvez um excelente evangelista. A gente coloca expectativa, a gente constrói expectativas. A pessoa ela é obrigada a cumprir essa nossa expectativa? Não. Assim também é Deus. Deus ele não faz, ele não é bom pelaquilo que nós fazemos, ou pelaquilo que nós deixamos ou não de fazer. Ele é bom, sabe por quê? Porque ele é. Independente daquilo que você fizer, se você não fizer, nada muda, ele continua sendo Deus. Eu falo que Deus ele não duela com o seu caráter. E eu falo que é difícil a gente aceitar isso. É difícil muitas das vezes a gente aceitar isso. Somente com relação a algumas coisas que acontecem com o nosso próximo. Quando as pessoas falam assim, eu não dou. Quando a gente chega assim e fala assim, fulano de tal, você pode me ajudar? Aí a pessoa fala assim, não posso te ajudar não. Ô fulano de tal, me arruma um dinheiro emprestado aí, que tal dia eu te pago? A gente fala assim, mas fulano de tal tem. O Ricardo tem. O Wilson tem. Mas ele não me empresta. Que cara ruim. Que cara ruim. Mas diz uma coisa, ele é obrigado a te dar? Eu sou obrigado a te dar alguma coisa? Você é obrigado a me dar alguma coisa? Não. Quando você entende isso, você evita muitas feridas e várias frustrações. Você para de querer colocar expectativa nos outros, que os outros é obrigado a te servir, e você começa a assumir, falar assim, independente do comportamento da outra pessoa, eu vou ser reto, eu vou ser íntegro. Eu vou falar, mas Jardel, você está dizendo que a gente não deve servir aos outros? Sim. Mas por quê? É por causa que nós já fomos alcançados pelo Evangelho. Já houve uma transformação. E se o Cristo habita em você, irmão, independente do que o outro fizer, se o outro não fizer, você continua. Porque o caráter de Cristo está em você. E quando você entende isso, irmãos, você vive uma vida em paz. Você vive uma vida sossegada. Você para de querer estar exigindo dos outros, de Deus, e passa a viver a sua vida em paz. Tranquilo. Tem muita gente que olha assim e fala assim, nossa, o Jardel parece ser bem frio e tal. Parece que ele não tem sentimento, que não sei o quê. Eu estava até comentando com um amigo meu. E certa vez, muitas das vezes, aquilo que a gente dá ouvido, muitas das vezes, acaba mexendo dentro da gente. Às vezes aquilo acaba nos incomodando. E certa vez eu estava falando com Deus, Deus ele me fez passar por uma experiência. Eu falava assim, Deus, eu quero ter mais intimidade contigo. Deus, eu quero me aprofundar. Deus, eu quero ser como o Senhor. Deus, eu quero agir como o Senhor. E eu senti algo falando dentro de mim. Como é que você quer ser como eu? Que geralmente quando as pessoas olham na sua cara e falam que você é ruim, que você não presta, que você é frio, você já fica desanimado. Agora imagine eu, que ouço isso todos os dias. As pessoas falam para mim que eu não presto, que eu sou um Deus que gosta de ver o sofrimento da humanidade. Eu ouço isso todos os dias. Realmente você quer ser parecido comigo? Realmente você quer se comportar como eu me comporto? A gente não quer aceitar, irmãos. Jesus era uma prova bem clara disso. Tem muitas vezes que olha Jesus, tem gente que a gente quer enxergar Jesus só com um olhar romantizado.
aquele cara que acolhe, aquele cara que não repreende, aquele cara que não é amoroso. A nossa percepção de amor, de carinho é diferente. A gente quer romantizar tudo. E se você for prestar atenção em algumas ações que Jesus fazia, em algumas formas que ele reagia, como não falar do cara rico, do jovem rico. Jesus fala para ele, fala assim, ó, larga tudo que tu tem e me segue. Ele fala o quê? Ah não, Senhor. Ele não fala nada, ele só vira as costas e vai. Jesus fala alguma coisa? Fala ou não, irmãos? Fala nada. Tchau. A gente quer manter pessoas, muitas das vezes, que Deus já falou, ó, eu não quero que essas pessoas mais andem com você. A gente quer manter perto. A gente fala assim, não, eu amo, eu quero, não, deixa ela aqui, ela deixa ela ficar aqui. Deus está dizendo assim, deixa ela ir, deixa ela prosseguir. E o próximo tópico que eu quero falar é sobre acerca das frustrações, que elas se transformam em bênção. As frustrações que muitas das vezes a gente vive, elas cooperam para algo maior. Muitas das vezes as frustrações que a gente vive tem algo muito maior daquilo que a gente imagina, daquilo que já chegou ao nosso entendimento. Uma história que eu fico observando é a história de José. Eu me espelho muito na história de José. A Bíblia fala que José ele tinha um sonho. Deus ele deu um sonho para José. E a Bíblia fala que certa vez Deus ele dava sonhos para José. José todo alegre, todo feliz e falando assim, chega aqui. A Bíblia fala que ele vai compartilhar com os irmãos dele. Vai falar com os pais dele. José chega para os irmãos e fala assim, eu tenho um negócio para contar para vocês. Eu tive um sonho que existiam vários fechos e eu estava no centro. E esses fechos eles se curvavam diante de mim. A expectativa de José era que os irmãos deles se alegrassem com ele. A expectativa de José era que ele fosse talvez até aplaudido pelos irmãos dele. Os irmãos deles olham para ele e falam assim, quem é você, rapaz? Você está pensando que você vai ser maior do que a gente? José vai contar para os pais dele. Jacó fala para ele a mesma coisa. Jacó fala assim, será você maior do que eu? Mais uma vez a expectativa de José foi frustrada. Mas nós sabemos o contexto. Nós sabemos a conclusão. Aquilo que José sonhou se concluiu. E Deus ele colocou José aonde talvez ele só tinha imaginado, ele só tinha sonhado, mas em um lugar muito maior daquilo que ele tinha sonhado. Deus colocou José no lugar aonde ninguém acreditava, aonde os irmãos dele, os pais deles duvidavam, mas Deus colocou ele lá. A minha intenção aqui é que você saia daqui entendendo isso. Por mais que as suas expectativas estejam frustradas, aquilo que você planejou, aquilo que você ainda vai planejar, não vão dar certo. Mas eu quero que você lembre que existe alguém que está do seu lado todos os dias. Pode a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos, os teus amigos te abandonarem, mas existe alguém que está do seu lado. E apesar das suas fraquezas, das suas imperfeições, Ele te pega pelas mãos. Apesar das suas fraquezas, das suas debilidades, Ele te conhece. Ele sabe quem você é. E até antes mesmo de você nascer, Ele já sabia que isso ia acontecer. Glória a Deus. Eu quero que você se coloque de pé, eu já estou terminando já. Temos uma programação. Os músicos querem adorar? Vamos adorar? Vamos adorar?